Olá pessoal, aqui é o professor Henrique novamente, retomando aí as nossas videoaulas de eletrônica digital. Passamos aí quase um pouco mais de um mês sem gravá-las, né, devido a problemas técnicos, mas estamos retomando agora com força total. Tudo bem? Nossa aula agora é número 22, né? Vamos entrar aí nos circuitos combinacionais, principalmente nas formas de representação desses circuitos. Então agora a gente vai começar a utilizar tudo que a gente viu nas últimas 21 aulas, né? Principalmente nas últimas 12 aulas, eu diria, se tratando das portas lógicas básicas, né? Então nessa videoaula a gente vai fazer uma introdução aos circuitos combinacionais, né? O que significa, né? Principais características. Vamos falar das formas de representação que a gente já abordou nas portas lógicas, né? São a tabela verdade, o circuito lógico propriamente dito e a função ou expressão lógica. Vamos dar um exemplo de aplicação, né, de um circuito combinacional, né, um exemplo hipotético que a gente vai aplicar aqui. E no final a gente vai fazer um resumo para o fechamento dessa aula. Tudo bem? Então vamos aqui comigo. Então nos sistemas digitais, né, a gente utiliza aí diversas portas diferentes, sempre conectadas de tal forma que executem funções específicas dentro dos mais variados sistemas, né. Dessa forma, uma simples porta lógica ela pode alterar significativamente a análise de saída desse tipo de circuito. Isso é muito importante, pessoal, a gente observar o seguinte: dentro de um circuito combinacional, principalmente, você pode ter várias combinações das condições de entrada e encontrar diferentes situações de saída, diferentes estados de saída. Por isso que o nome vem daí combinacional, vem exatamente da ideia de combinações. Tudo bem? Então, em alguns outros sistemas, a gente pode ter, por exemplo, o comportamento de entrada e saída de um dispositivo, ou seja, a tabela verdade, né? Aquela representação que te dá ali saída em relação às entradas. Se a gente tiver essa representação, a gente vai precisar montar o circuito lógico para que ele execute esse comportamento. Então, nem sempre você terá simplesmente o circuito combinacional pronto, o circuito lógico pronto. Em outras situações, você pode ter somente a tabela verdade. E mais adiante a gente vai ver que você pode também ter uma expressão lógica, uma expressão matemática, que vai se comportar como um circuito, né? Tudo bem? Essa é a ideia, que a gente quer transformar essas representações numa representação que nos melhor agrade, né? Que faça sentido. Então nem sempre nós teremos aí a tabela verdade, por exemplo, sendo uma representação boa. Por outro lado, em algumas situações, vai ser mais interessante, principalmente na simplificação do circuito, em a gente trabalhar com a simplificação da expressão lógica. É bem melhor quando a gente for falar aí de álgebra de Boolean. Tudo bem? Então, nossa primeira representação aqui, ó, vamos falar do circuito lógico, né? É uma representação simbólica de duas ou mais portas lógicas conectadas entre si com finalidade específica. Fiz aqui um resumo bem característico da definição, né? Dependendo do livro que você está abordando, você vai ver outras definições para a definição de circuito lógico, né? Lembrando que a situação do lógico aqui é aquela nossa história da álgebra booleana, né? Das variáveis booleanas, né? Variáveis condicionais. Nós só podemos ter duas opções, duas condições, né? Por isso que o sistema binário é usado, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, sim ou não. Então todos os sistemas utilizam aí portas diferentes conectadas de tal forma que executa a função específica dentro de cada sistema, né? Um exemplo de um sistema é o computador pessoal, né? O PC, um laptop, um notebook. Percebam que dentro dele você tem vários dispositivos e cada um desses dispositivos atua para uma determinada finalidade. Né? Por exemplo, calculadora, você tem as várias operações aritméticas, né? Na memória RAM você tem aí o endereçamento de memória que vai gravar o seu dado, a sua informação num local específico, e quando você requisitar essa informação, ele vai exatamente no local que ele guardou, né? Então percebam que é muito amplo a ideia de a gente falar de circuito lógico. A gente vai começar com um exemplo mais simples, e à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai observar que vai começar a ampliar esses circuitos, né? A complexidade do circuito começa a aumentar, mas nada que vocês não consigam acompanhar no nosso curso. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético. Vamos observar aqui a seguinte situação, né? Nessa figura, eu coloquei uma esteira, né? A fonte está aqui embaixo, foi nesse site da máquinaspremag.com.br. Peguei apenas a esteira e coloquei algumas informações nessa esteira, né? Vamos imaginar a seguinte situação: você está numa fábrica e no final da linha de produção dessa fábrica, uma linha seriada, você se depara com uma esteira como essa. Essa esteira já está levando os produtos embalados para o transporte, né? Para a parte de expedição.
Então perceba que geralmente essas esteiras são montadas, né, um exemplo, claro, em final de linha, né, próximo já para ser embalada e encaminhada para expedição via caminhão, via transporte aéreo. Então, se a gente imaginar que essa esteira está transportando produtos aqui dentro dessa esteira, totalmente automatizada, e os produtos vão chegar até o final aqui, que é onde chega nesses roletes, por exemplo. Opa, se chegou aqui, algum funcionário vai pegar esse produto e vai colocar dentro de um caminhão, por exemplo, né? Depende da situação específica da fábrica. Mas vamos imaginar que os produtos estão vindo aqui já prontos, preparados, né? Embalados, e vão ser transportados, por exemplo, por um caminhão. As pessoas do transporte vai pegar essas caixas já prontas e vai começar a carregar o caminhão. Agora, percebam uma coisa. Essa esteira, ela funciona por um motor, né? Aqui tem um motor girando, fazendo com que essa esteira, né, avance nesse sentido da seta verde. Então, olha só o problema que eu propus para vocês. Eu quero um circuito lógico que execute a seguinte situação. Eu quero que esse circuito lógico pare a minha esteira, ou não pare, ou permaneça, deixe ela funcionando. Percebam que se eu colocar um produto aqui, esse produto seguir até atingir a linha azul, que eu coloquei aqui um sensor de presença que eu chamei de A, esse sensor vai detectar que tem a presença de um produto, né? E coloquei aqui um sensor de parada, chamado P, né? Que é uma linha crítica. Perceba que se esse produto passar do sensor A, chegando aqui no sensor P, né, o sensor vermelho, ele vai ter de parar. Então, olha o problema. Eu tenho um produto parado agora no meu sensor P, mas o meu motor continua funcionando da esteira. Então, vai vir um outro produto, e antes de se chocar com esse produto que está aqui nessa posição vermelha, ele vai atingir a posição A do sensor aqui de alarme ou de atenção. Então, esse produto vai ficar aguardando aqui, e o outro produto de parada vai estar aguardando aqui. Percebam que eu já tenho dois produtos para sair da esteira. Se esse motor continuar funcionando, percebam que vai atropelar, né, e vai acabar derrubando um produto no chão, né, causando prejuízo. Então, a ideia é que, como é uma linha automatizada, eu não quero intervenção humana. Eu preciso que, quando o meu produto atingir, né, até dois produtos atingirem esses dois pontos específicos, o meu motor pare. E eu coloquei aqui ainda uma outra opção, que é essa opção que eu chamei de E aqui, que serve como um botão de emergência. Ou seja, se algum funcionário, porventura, perceber que tem algum problema nessa esteira, ele pode vir aqui, acionar esse botão, né, geralmente é um botão de pressão, e ele vai parar a esteira automaticamente. Basta pressionar esse botão. Se ele liberar, né, despressionar, volta a funcionar corretamente o motor. Um exemplo, né, o pessoal parou para almoçar, né, o líder da linha vem aqui e para a esteira. Tudo bem? Então, essa é a situação, ok? O que eu preciso? Eu preciso do circuito que vai comandar o motor. É claro que o motor deve estar aqui debaixo da esteira, né? Coloquei apenas um caso hipotético. Então, eu tenho dois sensores de presença e eu tenho um botão de emergência. O que eu preciso? Eu preciso que toda vez que eu tiver dois produtos, um no sensor P e outro no sensor A, por exemplo, a esteira pare de funcionar, né? Ou seja, pare o seu motor pelo fato de que senão vai cair algum produto no chão. E numa outra intervenção humana, porventura, se algum funcionário pressionar esse botão de emergência que eu chamei de E, a esteira também deve parar. Tudo bem? Essas são as condições na minha análise da situação. Então, vamos ver aqui no próximo slide a seguinte situação. O que eu preciso? Eu tenho aqui o que eu chamei de sensor P, um sensor A, né? Lembrando que esses dois sensores são de presença, e eu tenho uma chave de emergência, chamei de chave E. Essas três informações vão entrar no meu circuito lógico, né? Vão informar alguma coisa ao meu circuito lógico, que é um circuito lógico combinacional. E o que esse circuito vai fazer? Ele vai executar, dependendo dessas condições de entrada, das combinações das situações de entrada, ele vai efetuar um comando na saída. E quem é a minha saída? Eu coloquei aqui a saída do motor, né? Lembrando que, nesse caso, a gente está analisando a seguinte situação, né? Ele vai ligar ou desligar o motor. Tá? É um exemplo bem genérico, vamos dizer assim. Claro que não é tão simples assim, mas apenas para vocês entenderem a ideia de onde eu quero chegar. Então, o meu circuito combinacional, pessoal, está aqui dentro, o meu circuito lógico que eu vou montar. Mas para isso, eu preciso analisar quem são as condições de entrada e quem são as condições de saída. Tudo bem? Então, mais à frente a gente vai ver que o circuito que executa aquela lógica aqui
é esse aqui, ó. Nós temos aqui duas portas NOT, uma porta OR e uma porta AND. Perfeito? Então, analisem comigo aqui, no próximo slide, uma outra forma de representação, né, para essa mesma situação. Então, o que é a tabela verdade que a gente já viu, né? É uma forma de representação ordenada, onde todas as possibilidades das variáveis de entrada... Pessoal, eu estou grifando aqui porque isso é uma definição muito importante. Então, tabela verdade, representação ordenada de todas as possibilidades das variáveis de entrada são analisadas e observadas em cada caso para as suas condições de saída. Então, eu tenho numa tabela verdade as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Então, peguei aqui a nossa esteira novamente, coloquei ela aqui em cima, apenas para vocês não esquecerem de onde surgiu o nosso exemplo, né? É um exemplo hipotético. Então, nós temos aqui a nossa chave de emergência e os dois sensores, que eu chamei de A e B. Tudo bem? Então, o que eu vou considerar para fins de análise? Que os meus sensores P e A, quando o estado dele for zero, significa que não há produto na linha. Ou seja, está nessa situação aqui, ó, não tem nada na frente dos sensores. A saída desse sensor vai informar zero, ou seja, não há produto. Tudo bem? E se o meu sensor P e A, né, se tiver algum produto aqui na frente deles, nessas linhas aqui, ó, vai haver produto e aí ele vai informar para o meu circuito a condição 1. Perceberam? Então, o nosso sensor P e A, ele é um sensor de presença. Logo, tem produto ou não tem produto. Só tem duas possibilidades. Lembrando daquela aula que a gente falou de variáveis lógicas, né? Então, nós só podemos ter duas condições, verdadeiro ou falso, sim ou não, certo ou errado, tem produto e não tem produto. Tudo bem? Apliquei o sistema binário, né? Porque conforme as regras das variáveis, eu posso aplicar o sistema binário. Então, toda vez que o meu sensor for 0, não há produto. Toda vez que o meu sensor acusar 1, significa que há produto na visada dele. Tudo bem? Então, continuando a nossa lógica. E a nossa chave E, ou chave de emergência, né? Que está bem aqui localizada no início ali da linha, né? Se a chave E estiver não acionada, ou seja, ela não está pressionada, ela informa 0. Nesse caso, se ela não está pressionada, a linha continua funcionando, né? Lembrando que é uma intervenção humana nesse caso, tá? Então, se a chave E não foi acionada, nível 0 na saída para o circuito. Se ela for acionada, né, alguém foi lá e pressionou esse botão aqui, essa botoeira, significa que ela foi acionada e aí ela deve, a princípio, parar o motor, porque é uma emergência, correto? Ela para a linha. E temos mais uma condição. Lembra a nossa condição de saída, que eu chamei de M? É o nosso motor, né? É para quem vai receber informação. Então, o nosso motor aqui, claro, de uma forma bem simplória, eu considerei ele também como duas condições simples. Primeiro, ou ele está ligado ou ele está desligado. Ou ele está funcionando ou ele está parado. Não existe meio termo, né? Então, quando ele estiver parado, situação de saída 0. Quando ele estiver funcionando, situação de saída 1. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente consegue montar essa tabela verdade aqui, pessoal. Acompanha comigo. Eu tenho aqui as variáveis de entrada, que eu chamei de P, que é o sensor de parada final, o sensor A, o sensor de atenção, né, é o de azul, e a nossa chave de ou botoeira E, que é de emergência. Essas três variáveis são as variáveis de entrada do meu circuito. Lembra no slide anterior ali, hein? Dá uma pausada no vídeo, volta no slide anterior. Os sensores P e A e a chave de emergência E são condições de entrada. Essas informações entram no circuito e informam alguma coisa a ele. A condição de saída nós consideramos o motor, quem eu vou acionar ou não, né? É o que eu chamei de M. Então percebam, vamos analisar aqui, ó. Na tabela verdade, todas as possibilidades de variáveis de entrada são analisadas. Então percebam, eu posso não ter produto no sensor P, 0. Não tenho produto no sensor A, né, 0. E a minha chave de emergência não está acionada. O meu motor está funcionando, essa linha continua circulando nesse sentido da seta verde, correto? Então, meu motor está ligado. Perceberam? Deve estar ligado. Outra condição possível. Não há produto no sensor P, não há produto no sensor A, porém, alguém foi e pressionou a minha chave de emergência. O que o motor tem que acusar nesse momento? Ele deve parar. Perceba que o motor, quando 0, ele para. Por quê? Porque alguém acionou mecanicamente a chave. Tudo bem, pessoal? Então, para fins de nossa análise. Uma outra opção, eu posso não ter produto em P,
mas eu tenho um produto aqui na espera em A. E ninguém acionou a chave de emergência. Eu analisei da seguinte forma: eu só vou parar essa linha quando alguém acionar a chave de emergência ou estiver produto nos dois sensores. Então, nesse caso aqui, não faz sentido eu parar o motor, por isso que ele está ligado. Eu só tenho o produto no sensor A. Então, ele pode continuar vindo e parar aqui no P, né? Tudo bem? Lembrando que aqui são roletes, né? Eles não estão girando. A minha esteira, ela para nessa parte preta aqui, ó. Ela continua girando até aqui. Quando ele chega aqui, ele para literalmente. Então, na próxima condição, eu posso ter nada no sensor P, mas eu posso ter no meu sensor A alguma coisa, mas alguém acionou a chave de emergência. Logo, o meu motor M será desligado. Agora, o meu sensor P, ele tem produto, ou seja, eu tenho um produto parado no final da linha. E agora, as condições que vão ser alteradas é: A não tem produto e não foi pressionado a chave de emergência. Portanto, o motor continua funcionando. Agora, se em algum momento eu acionar a chave de emergência, perceba que o meu motor irá desligar. Perceberam aqui? Toda vez que a minha chave de emergência for acionada, né, o meu motor irá desligar. Toda vez que a chave de emergência for acionada, perceba, eu vou desligar o meu motor. Isso é muito importante. Tudo bem? Agora, eu posso não ter acionado a minha chave de emergência, percebam esses casos aqui, ó. Mas eu não tenho produto em P nem em A, então a linha continua funcionando. Eu posso não ter acionado a minha chave de emergência, mas eu posso ter produto em A e não ter em P, e o motor continua funcionando. Eu posso não ter acionado a chave de emergência, mas eu posso ter produto no final da linha em P, mas sem produto em A, meu motor continua funcionando, perceba aqui. E eu posso não ter acionado a chave E, mas eu tenho um produto no sensor P e no sensor A. Percebeu aqui? Eu tenho que parar a linha também. Então, se eu tiver um produto aqui e outro aqui, mesmo que não acione a chave de emergência, o meu motor deve parar, porque senão um próximo produto vai acabar levando, né, do A para o P e do P para o chão. Tudo bem, pessoal? Então, é apenas uma análise de todas as condições. Quando a gente for falar nas próximas aulas, especificamente tabela verdade, a gente vai analisar como montar essa tabela, como tirar todas essas condições de forma mais rápida. Nesse momento, eu preciso que vocês entendam o seguinte: eu dei uma situação hipotética, analisei condições de entrada e condições de saída. O que esses 0 e 1 significam nesse momento? Para essa análise, o P e o A são sensores, 0 significa que não há produto e 1 significa que há um produto na linha, nessa linha divisada do sensor. O E é uma chave de emergência, onde 0 não está acionada e 1 será acionada mecanicamente por uma pessoa, né, manualmente. E o motor M, para fim simplório, 0 ele está parado e 1 está em funcionamento. Então, aqui estão listadas todas as possibilidades das variações do sensor P, do sensor A e da chave E. E todas as possibilidades das condições do motor de saída, né, de comando do motor, estão aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma tabela verdade de uma situação real. E aí a gente vai transformar isso em circuito lógico, por exemplo. Tudo bem até aí? A expressão lógica. A expressão lógica nada mais é que a representação matemática, pessoal. Literalmente é uma expressão matemática que representa fielmente as condições expostas ou pela tabela verdade ou pelo circuito lógico. Ela é mais usual quando dá necessidade de simplificação por álgebra de Boole. Isso aqui é uma aula que a gente vai ver mais à frente, muito importante, um dos pais da lógica aí, né? Figuras mais importantes aí da lógica tradicional, né? Ele que implementou praticamente essa lógica no mundo digital que hoje nós conhecemos, e ele desenvolveu uma álgebra, né, baseado nessas condições que a gente vai analisar. Então, quando a gente for entrar em expressão lógica, a gente vai falar mais sobre ele, de que forma aplicar isso numa simplificação. Tudo bem? Então, neste caso, a saída é função das variáveis de entrada, sempre. Então, aqui eu tenho aquela tabela verdade anterior, né, que a gente fez na nossa situação hipotética, lembra dela? Então, para essa tabela verdade, essa é a expressão lógica resultante. Não se preocupe ainda como é que a gente tirou isso. A gente vai explicar mais à frente como isso aconteceu. Não se preocupe ainda em saber como foi retirada essa expressão lógica nesse momento. Então, eu tenho aqui a expressão lógica, que na verdade, perceba que a minha variável m
condição de saída do motor, é operação lógica, né, ou AND, né, em NOT, das condições de entrada. Quem são as condições de entrada? P, A e E. Então, PA e E, PA e E, PA e E. Em alguns casos complementados, em outros não. Tudo bem, pessoal? Simplificando isso aqui, claro, pela álgebra de Boole, resulta nessa expressão simplificada aqui, ó. E é a partir dessa expressão que a gente irá montar o circuito lógico, por exemplo. Ok? Então, a gente vai falar mais de cada uma delas nas próximas videoaulas, não se preocupem. Eu coloquei mais esse exemplo para vocês entenderem como a gente poderia aplicar um exemplo de aplicação para ficar mais fácil o entendimento no decorrer do curso. Tudo bem, pessoal? Então, das formas de representação. Observem aqui um resumo do que a gente tem, do que nós temos. O circuito lógico, ou diagrama, né? A tabela verdade, ou a função e expressão lógica. Então, o circuito lógico nada mais é que a representação simbólica, onde nós temos duas ou mais portas conectadas entre si, onde variáveis de entrada, lembrem-se, e variável de saída. Nós podemos eventualmente ter mais de uma variável de saída, mas a gente sempre vai analisar de uma por uma, né? Nesse caso aqui, a variável M, as condições de entrada, o sensor P e A, e a chave E. Tudo bem? Nós podemos ter uma função lógica, que foi o que nós tiramos ali depois da simplificação, né? Essa aqui é a expressão lógica que executa esse circuito aqui, ó. Tudo bem? Então, nós temos aqui a expressão lógica, uma expressão matemática, que em alguns casos é mais interessante de analisar do que o circuito propriamente dito. Nós temos ainda a tabela verdade, que é uma outra forma de representação, onde nós temos as condições de entrada e a condição de saída, sempre representada na tabela verdade. Perceba que na função lógica nós também temos condição de saída, é função ou expressão matemática das condições de entrada. Perceberam? Então, sempre nós teremos condições de entrada e saída. E isso é muito importante que você identifique ao olhar para o circuito, ou olhar para a função, ou olhar para a tabela. O que é condição ou variável de entrada, o que é condição ou variável de saída. Tudo bem? Então, nós podemos ir do circuito lógico para a expressão lógica. Nós podemos ir do circuito lógico para a tabela verdade. Nós vamos abordar isso nas futuras aulas já, não se preocupe. Porém, nós podemos ter também apenas a expressão lógica e partindo da expressão lógica nós podemos tirar o circuito lógico ou ainda da função lógica nós podemos tirar a tabela verdade. Existe essa possibilidade também. E ainda, e não menos importante, claro, da tabela verdade nós podemos tirar a expressão lógica ou da tabela verdade nós podemos tirar o circuito lógico. É claro que da tabela verdade para o circuito lógico, nós temos aqui uma etapa intermediária de simplificação que nós vamos ver mais à frente. Nós temos aqui uma etapa de simplificação, vou colocar um S aqui. E da expressão lógica para o circuito, nós também temos uma etapa de simplificação que nós vamos abordar mais à frente. Tudo bem, pessoal? Então, circuito lógico, tabela verdade, função ou expressão lógica. São as três formas de representação de qualquer circuito. Aqui nós estamos analisando somente os circuitos combinacionais, mas mais à frente nós veremos que todo e qualquer circuito digital, ou qualquer representação de circuito digital, nós poderemos ter ela em uma dessas três categorias. Ou nós teremos um circuito lógico, ou nós teremos uma expressão lógica, ou nós teremos uma tabela verdade para representar esse comportamento. Tudo bem, pessoal? Até aí? Muito obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Na próxima aula a gente já vai falar da conversão do circuito na função ou expressão lógica. Esse é o nosso vídeo da nossa próxima videoaula. Queria agradecer aí a todos que curtiram o nosso canal, né? Se você gostou aí também pode curtir o nosso vídeo, né? Inscrever no nosso canal, já tem um balão aqui em cima. Deixa aí seu comentário ou sugestão. Quero agradecer principalmente o apoio de quem vem pedindo aí videoaula, vem curtindo nossos vídeos e agradecendo. Infelizmente a gente passou um período aí sem poder gravar, né, problemas aí de computadores, etc. Mas agora a gente está retomando nossas videoaulas, né? Fizemos outros materiais, material de apoio. Inclusive nós estamos abrindo agora uma nova lista de reprodução no nosso canal do YouTube com um tutorial para um programa simulador. Nesse programa a gente vai ver como simular os circuitos, como ver de fato tudo isso funcionando, né? Porque até agora está muito teórico. Tudo bem, pessoal? Se você gostou aí, curta o nosso vídeo, favorite ele, deixa aí seu comentário, sugestão, muito importante para a gente melhorar aí as nossas videoaulas.
Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.